Aqui nós estamos na última carta de Paulo, ele vivo, né? Ela não está aqui numa ordem cronológica, depois de Timóteo vem Tito, mas se fosse colocar aqui numa ordem cronológica da sua vida, essa seria o último escrito seu, seria a última carta. Então Paulo está preso, está numa prisão romana, e ele fala as suas últimas palavras, e alguém já disse, né, como são importantes as últimas palavras de alguém. Se você estivesse no leito de uma pessoa, e ali ela dissesse as suas últimas palavras para você, eu acho que você guardaria aquelas palavras no seu coração, se fosse especialmente alguém da sua família. Então nós vamos aqui caminhar nas últimas palavras de Paulo, 2 Timóteo 4, então começando no verso 6, diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Então veja aqui, libação. A libação, ela é uma palavra que está ligada ao Antigo Testamento, à antiga aliança, onde as pessoas faziam um sacrifício a Deus. Se você já leu a Bíblia inteira, ou pelo menos uma parte da Bíblia, você sabe que no Antigo Testamento existia lá um altar do holocausto, que as pessoas levavam ali um cordeiro, uma pomba, e elas sacrificavam aquele animal, para que o animal pagasse o meu lugar, o meu pecado. Mas quando Jesus Cristo veio nessa terra, ele morreu na cruz, João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então Jesus foi o sacrifício mais perfeito, e por causa de Jesus que a gente não tem aqui um altar de holocausto hoje, para sacrificar animais aqui em nossa igreja, porque nós estamos na nova aliança, não na antiga aliança, no Antigo Testamento, na nova aliança, Novo Testamento. Então Paulo usa uma linguagem aqui, libação, é um termo da liturgia judaica, de derramar uma oferta, um sacrifício, ou seja, Paulo, ele vai morrer, ele fala: estou sendo já oferecido por libação, o tempo da minha partida é chegado, ele fala, só que não é Roma que tira a sua vida, não é Nero que o prende, ele está entregando a Deus o seu corpo como um sacrifício, como uma libação. Ele entende que a morte dele vai glorificar a Deus. Olha que coisa, ele entende que a morte dele é um sacrifício, é um cheiro suave para Deus, né? Uma libação. E ele diz: o tempo da minha partida é chegado. Aqui nós temos o que? Um eufemismo para a morte, uma palavra mais suave. Fulano bateu as botas. Você não usa a palavra morte, é muito pesada. Fulano morreu, ninguém gosta de usar, fala finado. Porque a gente acha assim, essa palavra morrer, morte, é muito forte. E a gente usa um eufemismo, uma palavra mais suave. O que Paulo está dizendo aqui é exatamente um eufemismo. Ele está dizendo: o tempo da minha partida, você pode colocar ali, da minha morte, é chegado. Ou seja, só que ele entende que a morte, para ele, não é o final, é um sair de um lugar para chegar em outro lugar. Ou seja, ele vai mudar de endereço, né? Lembra da frase que eu já usei aqui do Billy Graham? Billy Graham falou assim, né? Um dia vão dizer: Billy Graham morreu. Ele disse: eu não morri, eu apenas mudei de endereço, né? Então o cristão, para ele a morte não é o fim, é a partida para o céu, é rumo à pátria celestial. E por isso que a gente não precisa ter medo da morte, né? A gente não precisa ter medo da morte, a gente tem que olhar a morte com coragem, olhar nos olhos dela e dizer: Cristo já te venceu a morte, já foi, tua derrota já está feita. Cristo é o primogênito dos mortos, é o primeiro que ressuscitou. Então nós vamos vencer essa morte. Paulo tinha essa convicção. Ele continua, ele fala assim, verso 7: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Que lindo texto, né, esse versículo. Eu já vi muitas lápides no cemitério. 2 Timóteo 4:7. Combati o combate, completei a carreira e guardei a fé.
Porque vamos por parte, vamos dividir aqui esse versículo em 3 partes. Primeira parte, o combate, porque a vida para Paulo foi um combate, ele foi um soldado, ele foi um lutador por Cristo, ele teve lá naquela viagem que ele teve um naufrágio, diz Atos, ele foi picado por uma cobra na ilha de Malta, ele foi expulso de várias cidades, foi apedrejado, ele teve tantos problemas, tantas dificuldades, então ele combateu o bom combate, ele foi um soldado de Cristo. Mas não só o bom combate, ele completou a carreira, ele chegou ao fim, ele chegou até aquela linha final que cruza ali a corrida. Não sei se você já assistiu uma corrida São Silvestre, tem uma linha de chegada lá, então ele conseguiu chegar ao fim, ele completou a carreira, esse é o termo aqui que ele usa. Na época de Paulo tinha muitos Jogos Olímpicos, então ele usa muitos esses termos, ele conseguiu chegar ali naquele fim daquela corrida, ele completou a carreira, ele alcançou a meta, recebeu a coroa da vitória, mas o principal, meus irmãos, ele guardou a fé. Deixa eu dizer uma coisa, algumas pessoas começam bem a sua vida e terminam mal. Temos pessoas na Bíblia que começaram bem a carreira e terminaram mal, começaram com Cristo e terminaram a vida sem Cristo. Um exemplo é Judas, era um discípulo, grupo seleto, mas no final da vida dele você sabe. Tem outros que começam bem e terminam bem, como exemplo de José na Bíblia, começou bem, continuou bem, terminou bem. Daniel, tem personagens da Bíblia que não tem um deslize, é o ficha limpa. E tem outros que começaram mal, mas terminaram bem, que é o caso de Paulo. Ele começou mal, começou perseguindo os crentes, prendia, maltratava, mas no final da sua vida ele recebeu a Jesus. Ele, lá em Atos 9, na estrada de Damasco, Jesus disse a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali ele é transformado. Aquele que antes escrevia cartas para perseguir, agora escreve cartas para abençoar. Escreveu 13 cartas na Bíblia. Então, meus irmãos, ele guardou a fé. Então não importa como você começou, importa como você terminou. Mais importante do que o começo é o fim. É o fim. E se Deus transformou, você que está online, se Deus transformou um homem como Paulo, Ele pode transformar também aquela pessoa que você acha mais impossível. Eu creio sim no poder sobrenatural da ação de Deus. Então, Paulo, ele combateu o bom combate, ele completou a carreira e ele guardou a fé. Vocês já viram aquelas corridas, não sei se já assistiu, que tem uns caras que vão fazer a corrida, eles chegam no final, eles estão tão cansados já, às vezes aquelas maratonas, tão cansados que eles chegam assim, já passam aquela faixa e eles caem no chão, de tão cansados, tão exaustos, aquele sol, aquela corrida intensa, e quando ele atravessa a faixa, ele cai ali e diz: estou entregue, mas ele completou a carreira, isso é importante. Talvez a gente vai nos trancos e barrancos, mas a gente vai nas lutas, nas provas, nas dificuldades, no cansaço, muitas vezes desanimados, mas a gente não deixa parar de correr. Vamos correr e vamos atravessar essa faixa da chegada. E ele fala então no verso 8: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Como eu falava, na época de Paulo, havia os estádios, existiam os jogos atléticos, os jogos que os vencedores ganhavam uma coroa de louros, mas Paulo, ele recebe aqui não a coroa de louros, não os troféus, não os aplausos humanos, mas ele recebe o quê? A coroa da vida. A coroa da vida está lá no versículo, a coroa da justiça, ele receberá a coroa da justiça. E assim Paulo, ele acha interessante esse versículo, se você ver lá no final, ele fala assim: não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Ou seja, não é só para mim um evangelho egoísta, minha família, o meu eu, não, é para todos quantos amam a sua vinda. Então se você também, é para você também, é para nós, essa coroa da justiça, esse céu, para Paulo e para todos nós, até mesmo no ano de 2021 em Rondonópolis. Versículo 9 diz: procura vir ter comigo depressa,
Vamos entender aqui o contexto. Paulo está preso, Paulo está numa masmorra fria, romana, e ele precisa de amigos nessa fase final da sua vida. Tem uma frase que diz assim: gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Eu vou repetir: gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Paulo está naquele fase da sua vida final, ele quer amigos, ele quer companhia. Ele diz: Timóteo, a carta a Timóteo, né? 2 Timóteo, Timóteo, venha ter comigo depressa, estou com saudades, eu preciso de um amigo nesse momento da minha vida, venha me visitar. E se você ver o versículo 21 da sua Bíblia, fala assim: apressa-te a vir antes do inverno, porque o inverno naquela época, não era possível navegar, o transporte mais favorável para aquela época era a navegação, então eles não conseguiam navegar no inverno. Então ele queria que ele viesse antes, com pressa, viesse rápido. Não deixa para o mês que vem não, Timóteo, venha logo, não deixa passar 90 dias, venha esse mês, eu preciso da sua companhia. Paulo, meus irmãos, está se sentindo sozinho, abandonado. Verso 10, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, e se foi para Tessalônica, Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Veja, nós temos aqui 3 nomes, a gente tem Demas, Crescente e Tito, e fora Timóteo, que também não está ali com ele, ou seja, 4, ele está se sentindo sozinho. Veja bem, irmãos e irmãs, crente não é de ferro, o cristão ele se sente só, o cristão ele tem seus desafios emocionais, um pastor, ele tem as suas crises, um líder tem as suas crises, você também tem, ninguém aqui é super-herói. Muitas vezes na caminhada da vida tem um momento que a gente se sente sozinho, sente frustrado, sente abandonado, é assim, Paulo tem esse direito, ele é humano, ele é de carne e osso, e esse drama da solidão, de sentir sozinho, isso aí é desde o início da humanidade, né? Ele está no momento que ele está precisando de apoio emocional, ele está precisando de gente perto dele, e ele diz então no versículo 11, somente Lucas está comigo, toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Vocês devem lembrar de Marcos, João Marcos, essa história está lá também registrada no livro de Atos, nas viagens de Paulo. Na primeira viagem missionária, o Barnabé levou o João Marcos, e diz a Bíblia que João Marcos desistiu no meio da viagem, ele talvez não estava preparado, era aquele adolescente jovem, muito criado com vó, né, que a gente fala, é o crente Nutella, muito cheio de mimimi, a turma gosta do crente Nutella, então ele falou assim, não, vou abandonar, esse negócio de ser missionário está muito complicado, e João Marcos abandonou, tudo bem, Barnabé e Paulo continuaram, aí na segunda viagem Barnabé falou, vou levar Marcos, Paulo falou, não vai, porque já na primeira viagem já deu trabalho, que calor, que frio, que sono, que não sei o que, estou cansado, não, então não vai. Aí Barnabé, diz a Bíblia, que houve tal desavença, que eles vieram a se separar, Paulo para um lado, e Barnabé para o outro, com João Marcos. Eu acho bonito quando a gente fala sobre isso, bonito em certo aspecto, nunca é bom a desavença, a discussão, mas irmãos, se até esses homens tiveram desentendimentos, imagine nós, né? Então o ser humano é assim, é cheio de um entende do lado A, outro entende do lado B, é assim a humanidade, inclusive os servos de Deus. Mas o que eu acho bonito na vida de Paulo, é que mesmo depois de todo esse processo, lá no final da vida dele, ele fala assim, cadê o Marcos? Cadê o João Marcos? Traze o João Marcos, porque ele fala ali, olha a palavra, útil, então aquele que era inútil, agora é útil. Não sei se você sabe, nós temos 4 evangelhos na Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João. Um desses evangelhos, quem escreveu foi o João Marcos, foi um Marcos. Isso nos mostra que mesmo que pessoas chamadas de Nutella, por nós, mesmo aqueles que a gente acha que são muito fraquinhos, eles podem contribuir com o reino de Deus, talvez numa outra fase da vida deles. E assim, o João Marcos agora útil no ministério de Paulo, e Paulo, o que me interessa aqui é que Paulo tem a capacidade, mesmo no final da sua vida, de cultivar o perdão.
cultivar a reconciliação, cultivar dar uma chance, estender a mão, de dar uma nova oportunidade para as pessoas que já nos feriram no passado, né? Sempre para nós cristãos, a oportunidade da segunda chance, né? Se alguém chegar para nós e falar: ô meu irmão, eu queria pedir perdão para você por aquilo que eu fiz, meu irmão, está perdoado, vamos adiante, né? A Bíblia nos ensina isso, né? Que as pessoas podem mudar, as pessoas podem recomeçar, as pessoas podem ter uma nova forma de agir, como é o caso claro de João Marcos, escritor do Evangelho. Traze a capa, traze os livros, olha o verso 13, quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Meus irmãos, eu acho interessante aqui, quando Paulo fala de livros e pergaminhos. Paulo, ele está naquela época, não tinha energia elétrica, não tinha. O que era, olha bem, o que era livros? Livros era feito de papiro e pergaminhos feitos de pele de animal. Olha a dificuldade do estudo. Hoje nós temos online, temos livro digital, impressora. Gente, hoje o que não falta é material para ler e estudar. Na época não tinha. E Paulo, mesmo lá naquela dificuldade, no final da vida, ele tem sede de estudar. Ele tem fome de leitura, ele quer aprender mais, ele quer ler mais, ele quer estudar. Ele diz: traze os livros, traze os pergaminhos. Olha que exemplo. A gente vê hoje aí uma turma que sai da faculdade com 22 anos, acha que acabou a carreira do estudo. Não, pastor, já formei, agora não quero saber mais de livro não, gente. Nunca se acaba o estudo, o conhecimento, sempre é contínuo a experiência dos livros, né? Então a gente tem que sempre estar aberto ao aprendizado. Olha que exemplo que Paulo nos dá. Mas ele também fala para trazer a capa. Por que a capa? Imagine uma blusa de frio, que só tinha um buraco no meio onde passava a cabeça, e ele se colocava aquela, não tinha nem manga não, era uma coisa bem rústica, só para passar a cabeça e esquentar. Ele precisa de uma capa, porque está frio, uma capa porque ele está num lugar frio, imagine hoje, você já viu um documentário de um filme aí numa prisão, né? Você sabe que hoje não é muito lugar melhor para se estar não, apesar de que os direitos humanos, né, dão os direitos mínimos, eles têm comida, marmitex, tarará, mas na época de Paulo, meus irmãos, você pode multiplicar o sofrimento de um presidiário do que hoje. Eles urinavam, defecavam no próprio ambiente, era um lugar totalmente inóspito, frio, insalubre, né? Não tinha esse negócio de dentista na penitenciária, chama um médico, não tinha isso aí, ele era um prisioneiro. Então era uma situação muito mais difícil, inimaginável para aquela época, o que era o que Paulo estava passando. E ele está lá, ele não tem nada, ele pede o quê? Uma capa e pede livro. Esses tempos atrás eu falei com vocês aqui, né, sobre a teologia da prosperidade, que a teologia da prosperidade ensina que o cristão tem que decretar sua bênção, que ele tem que prosperar, e que o sinal da sua pobreza ou riqueza é sinal da bênção ou maldição de Deus. Paulo, nos olhos da teologia da prosperidade, Paulo aqui estava totalmente fora da vontade de Deus, porque ele não tem nada, ele não tem uma capa, ele não tem nada. Paulo é amaldiçoado por Deus. Então, irmãos, veja bem, olha como essa teologia da prosperidade, ela é tão fraca, porque ela não tem base nenhuma bíblica, né? Esse homem, ele não tem nenhum conforto no final da sua vida, nenhum conforto, mas possivelmente é um dos maiores nomes do cristianismo, o apóstolo Paulo, o maior nome do cristianismo. E continua o verso 14, ele diz: Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males, o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Olha aí, tem outro nome, né? Alexandre, causou-me muitos males.
Possivelmente, o que esse Alexandre fez? Esse Alexandre foi o que denunciou Paulo. Falou: Paulo está fazendo isso, aquilo, ele está em tal lugar, em tal casa, vão lá e peguem ele. E foram lá e captaram. Ele que foi vamos dizer assim, o delator da prisão de Paulo, dizem os teólogos. Então, Paulo ele diz: olha, Alexandre o latueiro causou-me muitos males. Mas veja o que ele fala aqui: o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Quem que vinga, irmãos? É Deus, não é nós. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. A Bíblia diz para nós assim, ó: se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. A Bíblia nos ensina, a vingança pertence a Deus, não é a nós. A vingança não pertence a nós. Deus é o justo juiz. Aqui se faz, aqui se paga. Não é você que vai fazer a justiça pelas suas mãos. Paulo diz: o Senhor, veja bem, verso 14, o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Entrega para Deus. Deus vai: nossa, pastor, mas aquela pessoa me deu um golpe, aquilo. Entrega para Deus, meu irmão. Ele vai julgar cada um segundo as suas obras. Não é você que vai resolver com suas mãos. Não é você que vai pagar o mal com o mal. Não é você que vai contratar lá um bandido para matar. Não é assim que funciona no reino de Deus as coisas. Deixa, quando já tentou conversar, tentou acertar, não tem conversa, tudo bem. Deixa com Deus. Ele que vai dar a paga. Ele é o justo juiz, não somos nós. Não temos que sujar nossa mão com sangue, nada disso. Versículo 16: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram, que isto não lhe seja posto em conta. Deixa eu explicar para vocês aqui a cena. Paulo está num tribunal, Paulo está numa sala de audiência, sendo julgado, porque ele era cidadão romano, e diz nessa defesa dele, porque se ele não fosse cidadão romano, se ele não tivesse a dupla cidadania, ele nem ia ser julgado, ele já é direto para punição, né? Mas ele teve esse julgamento. E aí, aqui, ele diz aqui que ele fala assim, que no dia da sua defesa, ele fala na primeira, né, defesa, ninguém estava lá para apoiá-lo, ninguém foi ao seu favor. As pessoas o quê? Viraram as costas. Talvez você já viveu isso. Ajudar alguém, apoiar alguém, e aí você precisar e você se vê sozinho naquele momento. Mas veja o que Paulo fala no final: que isto não lhe seja posto em conta. Jesus na cruz, ele falou assim: Pai, perdoa-lhe os seus pecados, eles não sabem o que fazem. Você vê que Paulo aqui não está com o coração vingativo, né? Não, ele fala assim, olha o que ele fala: que isto não lhe seja posto em conta. Ele não fala que isto seja, ele não fala isso, fala que não seja. Um coração assim que não quer mágoa, não quer guardar ódio, que isso não seja posto em conta, né? Eu estou sofrendo, eu estou aqui nessa prisão, estou com frio, estou sem livro, estou sozinho, estou me sentindo abandonado, traído, mas eu não quero que isso seja posto em conta de ninguém. Eu quero perdoar, eu quero esquecer aqueles que me feriram e maltrataram. Verso 17: mas o Senhor me assistiu. Olha que lindo, ele estava sozinho, né? Mas o Senhor me assistiu, ele não estava sozinho, e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Deixa eu falar uma coisa para você, que você imagina se Paulo nunca tivesse sido preso, nós nunca teríamos as cartas da prisão, nós não teríamos a carta de Filipenses, Colossenses, não teríamos essas cartas de Timóteo, não teríamos, porque ele nunca teria sido preso. Mas ele diz, por causa das prisões dele, das cadeias dele, a pregação foi cumprida. Mais pessoas ouvindo a prisão dele foram fortalecidas, porque as pessoas falam: puxa, se Paulo está passando por isso, nós também temos que abraçar essa causa. Isso instigava a igreja primitiva. Mas ele diz que o Senhor o assistiu, o Senhor o revestiu de força, e o Senhor o libertou
da boca do leão. Aqui possivelmente referindo a Nero, a Roma, né, aos que acusavam Paulo de ser um inimigo do Estado, né, de dizer que os cristãos faziam uma revolução naquela época. E ele finaliza no verso 18: o Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Interessante aqui, as últimas palavras dele, ele fala assim, e me levará salvo para o reino celestial, para o céu, para o paraíso, para a Nova Jerusalém, como você quiser chamar. Ele fala assim, o Senhor vai me levar para o reino celestial. E as últimas palavras dele não são palavras de murmuração, de reclamação, de ódio, de ingratidão, não. As palavras dele são: a Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ele termina suas últimas palavras erguendo a Deus um tributo, um louvor, adorando a Deus, né? Louvando a Deus. Gente, que lição para nós hoje. Eu quero concluir com vocês essa mensagem dizendo o seguinte: a Bíblia não fala como Paulo morreu. Aqui em 2 Timóteo, se você for ver, vai ter mais alguns versículos ali de saudação até o 22 e acaba. A gente não fala aqui como ele morreu, mas a história da igreja fala que ele foi decapitado. E como que era a decapitação naquela época? O carcereiro, o soldado, ia até a prisão, ia até a masmorra, o local que Paulo estava, e chamava o nome dele, prisioneiro Paulo, e ele tinha que seguir aquele carcereiro até o local da execução. Você sabe que é uma guilhotina? Paulo colocou a sua cabeça numa guilhotina romana, e aquela guilhotina então ela separa corpo um lado e a sua cabeça para o outro. Assim foi o final do apóstolo Paulo, a guilhotina romana, a decapitação. Mas, irmãos, eu tenho certeza que quando Paulo fazia aqueles passos para a guilhotina romana, ele estava em paz, ele estava tranquilo, ele não estava desesperado, ele não estava ansioso, abatido, ele estava em paz, porque ele entendia que ele cumpriu o seu propósito nessa terra. Ele entendia que aquela guilhotina não era o fim, que ali era só uma passagem, uma partida para chegar a um destino. Ele entendia que ele é peregrino, que o céu não é aqui, que ele estava aqui de passagem. Ele entendia que a decapitação, que a morte não ia o separar do grande amor de Deus. Essa semana eu publiquei uma frase no meu Facebook. Eu não coloquei aqui na tela, mas a frase diz o seguinte, eu encerro com ela: o Senhor sempre resgata seu povo da morte, e às vezes por meio da morte. De todo modo, nada nos separa do amor de Deus. Eu vou repetir: o Senhor sempre resgata o seu povo da morte, e às vezes por meio da morte. De todo modo, nada nos separa do seu amor. Não precisamos, irmãos, ter medo da morte. Espero que você viva e viva muito. Espero que você chegue até os 100 anos. Mas se você chegar e tiver que olhar para a morte, tiver que ser entubado numa UTI, tiver que ser sedado, como muitos estão passando nesse momento, nós cristãos não temeremos a morte. Vamos enfrentá-la e saber que para nós a morte não é o final, é só uma transição, é só uma partida para o nosso destino. E talvez a gente não vai morrer do Covid, eu espero que não. Nós vamos usar todos o protocolo, todos os cuidados, vamos tomar os remédios, enfim. Mas às vezes a gente vai chegar com 100 anos e vamos ter que olhar para a morte. E espero também que nesse dia você olhe com coragem, com fé. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Amém?